seguidor me marcou nesse vídeo de um venezuelano falando sobre a Venezuela. Vamos lá, vou assistir com vocês, fazer esse react aqui comentando. Ei, você sabia que lá na Venezuela teve uma época de muito contrabando de gasolina, né? Porque a gasolina chegou a... Tinha muito brasileiro que ia lá abastecer e voltava. É. E teve pessoas que adaptaram o tanque de gasolina. Tô aumentaram um tancão, assim, de 120 litros até. Então, o que estava acontecendo na Venezuela para isso acontecer? Para que a população ficasse louca por causa da gasolina. Em 1999, a Venezuela produzia aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo por ano. A partir de 2018, mais ou menos, a Venezuela passa a produzir somente 1,5 milhões de barris de petróleo, o que significa que perdeu mais da metade da sua produção, não é? Isso realmente é terrível. Isso aconteceu porque estavam havendo diversos embargos econômicos, diversos fatores, principalmente externos à Venezuela, fatores de outros países, como o Irã, como o Iraque, como os Estados Unidos, que juntos não estavam querendo aumentar os preços dos barris de petróleo, não estavam querendo parar a sua produção para que outros países conseguissem produzir e vender também. Eles queriam manter essa produção, essa venda, esse monopólio do petróleo somente para si. E com isso, países que eram dependentes do petróleo acabaram se prejudicando de forma extrema, como é o exemplo do caso da Venezuela. A Venezuela era extremamente dependente do petróleo. 96% das suas divisas, o que são divisas? A sua moeda de troca. 96% da sua moeda de troca era o petróleo. E aí, como o petróleo acaba caindo mais da metade da sua produção, devido principalmente a esses embargos externos, aos países externos, ao capitalismo, ao imperialismo de fora da Venezuela, ela vai passar a produzir pouco, vai passar a ter essa crise e essa falta de petróleo, o que vai afetar toda a sua economia. Imagina um país que perde pela metade da sua produção. Vai faltar pra caramba, o povo vai procurar e vai acontecer o que ele tá falando. Vamos voltar pro vídeo para ver qual a justificativa que ele vai dar. Ir lá, comprar gasolina, vir pra cá pro Brasil e vender gasolina e se enriquecer. Nossa! E teve um tempão as pessoas fazendo isso, Que era muito mais barato, né? Podia fazer isso todo dia, porque a Polícia Federal ia detectar, né? Entendi. E só com fazer isso uma vez por semana, já era. Resolveu a semana completa. Com certeza. E ainda é barata a gasolina lá ou não? Hoje em dia é uma das mais caras do mundo, porque existe mercado paralelo, né? O mercado negro, devido à escassez, né? E no mercado paralelo, o litro de gasolina é mais ou menos $2. Então, aqui no Brasil tá quanto? R$5, né? O litro, mais ou menos? Mais, é $1. Então, ele está botando a culpa dos altos preços no mercado paralelo. Pô, não é do mercado paralelo, como eu disse, a culpa é da crise econômica que afetou a Venezuela, principalmente por culpa das nações estrangeiras, por culpa do imperialismo, por culpa de toda essa movimentação que está acontecendo há muito tempo já na Venezuela, desde Hugo Chávez. Lá é $2, mais de R$10 o litro. Por causa do mercado negro, né? Por causa da escassez. Mas por que tem escassez? Porque era tão barata a gasolina que eles produziam banho e alguma maquinária estragava ou não tinha suficientes insumos e seguiam produzindo e seguiam vendendo. Produzia, saia vendendo de graça para todo mundo. Parece até uma brincadeira, né? Como é que um país tá só porque tem muito, sai produzindo e sai dando de graça para todo mundo. Não, nada a ver. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Hoje, países como os Estados Unidos, principalmente, têm grande interesse na Venezuela, inclusive apoia pessoas que tentam dar golpe na Venezuela para assumir o poder, inclusive por interesse nesse petróleo. Se vocês repararem, os Estados Unidos têm total interesse, principalmente nos países que são produtores de petróleo, que têm grandes reservas de petróleo. Ela não simplesmente saía produzindo, era a principal economia do país. Qual é a grande falha da Venezuela nesse sentido? A Venezuela não vai acabar investindo em outras áreas da economia, vai acabar não investindo em outras commodities, em outros recursos, na indústria. Vai acabar focando muito no petróleo, o que vai se transformar no seu calcanhar de Aquiles, digamos assim, na sua fraqueza. Mas não tem nada a ver com bondade. Vamos lá. Os equipamentos, não tinha mais insumo, não tinha mais nada e não tinha dinheiro para seguir comprando, para seguir produzindo, porque os caras são burros, eles não são capitalistas, eles são socialistas. Os caras são burros porque não são capitalistas. A favor da produção, falou o cara que só tá falando merda até agora. Produtividade é o que? Crescimento econômico. Eles não pensam nisso, porque para eles isso ter lucro é um negócio de capitalismo. Não existe isso no socialismo, não pode existir isso. Não existe isso no socialismo, não pode existir isso. Não vou nem falar sobre o lucro. O que ele está dizendo? Ele está jogando a culpa de novo em outra coisa que não tem nada a ver.
Agora ele está dizendo que é culpa do socialismo. Venezuela nunca foi socialista. Eu disse antes e vou repetir. Venezuela teve um processo de bolivarianismo, que foi um processo de libertação das independências das Américas, dos países aqui da América Latina. E nesse processo a Venezuela vai vir com proposta anti-imperialista, muitos países vão aderir, vão apoiar, mas nunca teve um processo socialista na Venezuela. Hugo Chávez nunca foi um presidente socialista, foi um presidente popular, mas nunca socialista. Nicolás Maduro é o presidente atual, também não tem nada de socialismo. Inclusive a Venezuela, por volta de 70% das empresas são privadas. Por volta de 70% da economia da Venezuela é uma economia privada, é capitalista, não tem nada de socialismo. E quando ele fala disso de só produzir sem produtividade, isso é pura maluquice, pura loucura de liberal que não sabe nem explicar o que está falando. Não faz sentido nenhum. Se você gostou desse react aqui que eu tentei fazer com vocês, marque outros vídeos, procure esses vídeos aí, se aparecer pra você um vídeo de algum liberal falando alguma coisa que você acha que tá errado, mas que você tem dúvidas, me marca aí, que aí eu vou assistir e vou fazer esse react aqui comentando, desmentindo essas bestagens, essas idiotices dos liberais. Curte, comenta, compartilha, republica, manda pros seus amigos e até o próximo.